Nobre senador expediu a mim. Boa tarde. Eu quero cumprimentar o ex-ministro Gonçalves Dias e respeitosamente pedir para apresentar o mais rapidamente possível também uma linha de tempo, mas desta vez posterior ao dia 8. Então, se puder rapidamente, a frase que eu considero, pode ser o próximo? A frase que eu considero fundamental vai aparecer no final, mas eu antecipo. O senador Flávio Bolsonaro a mencionou há pouco. Vamos ter problemas. 8 horas e 56 minutos do dia 8. Depois é uma série. Pode parar, pode voltar a 3, volta a 3, volta. Mais uma. Aí. Isto aqui são excertos do diálogo entre o ministro Gonçalves Dias e o Saulo, que eu também reputo, como Vossa Senhoria mencionou, que é um servidor público respeitável. Foi a minha impressão e hoje o senhor também disse isso. Então eu não vou repetir o diálogo, apenas parei nesse aí, porque achei que eu nunca pensei que eu pudesse deixar alguém preocupado. E a sua pergunta parece que contém uma certa preocupação a quem será entregue o relatório que eu pedi como presidente da CK e então presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cumprindo o meu dever, no dia 9 de janeiro. Ou seja, na primeira oportunidade letiva. Então segue-se aí. E eu concluo aí um diálogo que eu não vou repetir, consta aí. O próprio Saulo concorda. Dá para tirar o seu nome, me manda outra lacrada. E essas conclusões que eu não... Pode passar para frente. Que eu não compartilho, de que... Eu nunca fiz aqui acusação, exceto numa ocasião, quando ficou comprovado que o Ministério da Justiça se negava... Ficou comprovado isso, até ontem. A leitura desses dois expedientes, feita pelo presidente da CPMI, eu quero saber qual é o júri que vai acreditar que um contrato comercial possa justificar a eliminação das imagens de um assunto sob investigação. E se ninguém mais tiver pedido, essas solicitações foram feitas, inclusive, por outros membros da SECAI, antes da constituição da CPMI, cuja instauração, todo mundo sabe, só aconteceu por causa do vazamento dos vídeos da CNN. Senão não haveria CPMI. Se alguém tiver dúvida, pede direito de resposta depois. Então, o que eu gostaria de registrar é que o governo sabia, porque naquele momento o senhor era o governo. E eu quero dizer com profundo respeito à sua carreira, à sua pessoa, o senhor nunca vai ouvir de mim uma palavra desrespeitosa. Eu não acredito que o senhor não tenha conversado com seus pares. Eu não acredito. Não estou acusando de mentir, mas eu não consigo imaginar que uma pessoa com a sua experiência não tenha compartilhado o vamos ter problemas, e problemas graves. 2 dias antes vai ser invadido o Congresso Nacional e outros prédios da Esplanada. Quais são outros prédios da Esplanada? Não tem nenhum McDonald's aqui. Aqui é tudo prédio público. Praça dos Três Poderes. A portaria 272, eu não preciso desenhar, da rodoviária até os prédios que representam os três poderes,
tem força nacional para atuar. É o que está escrito. Inconstitucional. Isso me faz lembrar, acusa um político de Santa Catarina, que no dia 3 de outubro, né, vieram dizer, olha, o Getúlio está entrando aqui no Estado e rumo ao Rio de Janeiro. Isso é inconstitucional. Claro que era inconstitucional, era uma revolução. Então, se há uma ameaça, a AGUI, a ACO, Ação Civil Originária 3427 da nossa querida Bahia, onde se reclamava a presença da Força Nacional durante 30 dias, sem ter consultado o governador, comparar com uma ameaça e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional não compartilhar isso com seus pares, inclusive com o par ou ímpar que cuida da inteligência e tem o controle de uma coisa chamada CICCN, controle integrado de célula integrada de inteligência. E controle nacional, e comando nacional, ou seja, que é o Ministério da Justiça. Afeta o Ministério da Justiça. Quer dizer, o senhor não ter compartilhado essa preocupação que não era fruto de uma abstração, o senhor vai me perdoar. E concluo para lhe dizer com o maior respeito. Tudo que precisava dizer em matéria de circunstância já foi dito. O governo sabia. Por que deixou acontecer? Aparentemente, o presidente Lula nos instigou no dia 18 de janeiro, quando entrevistado na TV Globo, pela Natuza Neri, disse: alguém abriu a porta por dentro. Abriu a porta para que eles entrassem. O presidente Lula disse isso. De forma que o cenário que eu vejo, ministro, eu não chego a compará-lo ao fusível, como fez o senador Flávio Bolsonaro, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Pelo que eu vi aqui de manhã, o senhor está sendo tratado com mais respeito por mim do que pelos representantes do governo. E vai continuar sendo tratado. E é em nome da sua carreira que eu lhe sugiro, não deixe de pensar nisso. Eu não sou tão sedutor quanto a querida amiga senadora Soraya, quando conclamou alguém a fazer delação. Eu não chego a este ponto. Vossa Excelência fez. E com muito mais graça do que eu. Incomparavelmente. Principalmente depois das intervenções oculares de Irã Gonçalves. Então eu quero lhe dizer o seguinte, até a relatora ficou embelezada pela comparação. Eu quero lhe dizer o seguinte, não pague o pato sozinho. O senhor está sendo abandonado pelos mesmos que o abandonaram em Salvador. O senhor foi entregue no seu episódio de Salvador, que eu conheço um pouquinho, em que o senhor foi movido pelo coração. Eu tenho explicação para o que aconteceu. E eu também tenho esse lado emotivo, meio italiano, meio do Oriente Médio. O senhor foi entregue à expiação e à exploração pública naquela ocasião. E agora os mesmos vão fazer isso com o senhor. Em nome da sua carreira, das pessoas que vão acompanhá-lo ao longo da sua vida, não permita. Reflita e conte, relate com quem que o senhor compartilhou essa bomba que foi jogada para o seu conhecimento. Vai haver invasão de prédios públicos na esplanada dos ministérios. O senhor sabia, o governo sabia. Qual foi o propósito
de abrir a porta por dentro, quem me instigou a fazer essa pergunta foi o presidente Lula. Foi ele que disse. Ele que afirmou dia 18 de janeiro para a jornalista Natuza Neri, que naturalmente encantadora, deve ter facilitado que o presidente usasse essa linguagem poética. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Eu passo a palavra ao próximo orador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.